Todo mundo vê esse menu bonitinho aqui e acha que eu sou um gênio do game dev. A verdade? Eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo, mas estou fazendo. Bem-vindos ao primeiro devlog de Chronicles of the Eternal, o RPG de anime que eu decidi criar do Absolute Zero, porque eu sou maluco, simplesmente. Eu escolhi a Godot 4 porque ela é a única que roda nesse meu notebook, que vive pedindo socorro. Sério, vocês não têm noção. Esse Galaxy 4 tem 1,3 e 8 GB de RAM. O que para um devlog de RPG 3D é praticamente um pedido de demissão por parte do processador em si e da placa de vídeo, né, que é integrada, né. Mas a Godot é guerreira. Ela é leve, fácil de usar e entrega um desempenho insano para a criação dos meus jogos. Mas olha só essa organização de nodes. Isso aqui é um problema real. Antes essa árvore de cenas estava o triplo do tamanho e eu já estava aqui chorando no código. E a real é que esse é o meu primeiro jogo. Eu já tenho uma base de programação, já fiz muito front-end e back-end de páginas webs usando PHP no framework de Laravel. Mas criar um jogo é um bicho completamente diferente. No começo, as coisas ficavam cada vez mais bagunçadas porque eu estava tentando traduzir a lógica da web para os nodes da Godot. Para não me perder, eu me mergulhei mais em aulas, vários vídeos aulas do YouTube, do Class Spindola, com o Guará Programador, o Fairplay e muitos outros. Usei muita ajuda de IA também. ChatGPT, Gemini, CloudAI, Blackbox, para entender as funções específicas da engine. Cada funcionalidade nova era uma vitória. E um aprendizado de que saber programar não significa que você sabe fazer um RPG de cara. O projeto está apenas no início. E eu sinceramente não sei como esse jogo ainda está rodando. Ou porque ele não quebrou tudo ainda. Mas na verdade quebrou. Se o notebook não explodiu, a gente continua. Mas isso é um assunto mais pra frente. No começo, a movimentação parecia um boneco de poço de gasolina. Na verdade, estava o próprio Blue Lock na nova temporada. Aquela animação travada de slide que a gente conhece, mas RPG de anime tem que ser fluido, né? Então eu mergulhei no código, ajustei a aceleração, mexi na fricção e agora a boneca corre. Corre como se fosse o Kazuma de Konosuba fugindo da Megumin depois de aprontar. Se liga no game show dessa corrida. Ficou outro nível, né, comparado anteriormente. O pulo ainda alguns bugs. Também a rolada não está muito certinha, mas funcional. Mas a corrida está extraordinária. Chegou a hora de dar um rosto pro projeto. E nada melhor do que algo estilo medieval, né? Eu queria alguma coisa que ficasse da hora, combinasse com o nome que eu escolhi pra obra, né? Chronicles of the Eternal. Ou Crônicas do Eterno, então precisa ser algo assim, medieval, essa carinha assim, de ar meio misterioso, algo assim. Então, essa aí é a capa do jogo, espero que gostem, com os dois protagonistas. Esse é o protótipo inicial dos dois. Pode sofrer alteração, até porque estamos apenas no início do jogo, estamos muito no início, então vai ter muita coisa. Fiz esse menu com algumas dicas lá embaixo, quando você está carregando o jogo, só para parecer que tá pronto, sabe, o carregamento, mas ainda falta muita coisa. Então aqui lá ainda vou alterar muita coisa aqui nesse menu, por exemplo, que opções não funcionam, sair funciona, não vou apertar para não fechar o jogo, mas tá funcionando. Mas opções ainda não tem configurações, então é uma atualização futura. Mas antes aí, ó, já dando um spoiler, tô mexendo nos ataques, ainda não tá muito legal, então tô mexendo na parte de ataque, inimigos, para ter uma base firme disso sobre. Vou falar mais um pouco mais à frente aí. Mas aqui, questão do novo jogo, não tá aquele... Eu acho que tá bom mesmo, porque é uma alfa do jogo, não estamos no início, então não faz sentido eu fazer aqui o negócio, deixar bonitão e tal, e depois ter que mudar tudo. Então eu fiz o bagulho bem simples, mas já funcional aí, para criar, dá pra você digitar aqui o nome aqui, escolher o personagem que você vai iniciar, funciona com os dois.
Só tem alguns detalhes ali que tem que dar uns ajustes no personagem masculino. Mas ele já cria aqui o save e salva. Tem funcionamento de salvar. Eu só vou testar mais profundamente, mas tá salvando. Vamos aqui, ó, carregar só pra vocês terem uma noção aqui. E eu acho que ficou legal os dois protagonistas, a feminina e a masculina. E quando você aperta ele já, esse carregamento é verdadeiro. E tem uma dica aqui embaixo, sabe? Isso aqui é só pra ficar um, um saborzinho, ficar mais da hora, mas funciona super bem. Aí Chrome of the Eternal de novo. A personagem feminina mesmo. Aqui é a logo da Godot e do Gemini, que me ajudou a fazer as artes. E aquele load lá é real, não é fake. Ele realmente processa enquanto o jogo está carregando e fica ali a tela. Muito funcional. E é isso. Aqui tem um menu de pausa, aí tem o botão para salvar. Menu principal, esse é o jogo. O menu principal funciona normalmente. Volta para o menu do jogo. Super funcional aí o nosso menu aí do game. Então, fazer aqueles ajustes aí de estilização e corrigir configurações, né, que é uma parte mais... Se você tiver alguma ideia, algumas dicas aí, coisas assim, vocês acham, experimenta isso ou alguma coisa, descrição aí, ó, e no primeiro comentário de fixado, vai ter um questionário que eu fiz aí, que é uma pesquisa sobre o desenvolvimento do jogo, o que vocês gostam de RPG, jogos que você já jogou. Então, passa aí embaixo, dá uma respondida aí, que ajuda muito o canal aí, vai ajudar muito nesse projeto do jogo. Não esqueça de deixar seu like, compartilhe com seu amigo aí que você gosta, que gosta de RPG, tudo mais, que ajuda demais. Então, vamos aí para a parte final. Bom, o projeto tá só começando. Tá tudo arregaçado ainda, mas a base tá ficando firme. Se você quer ver se RPG vai realmente sair ou se a Godot vai explodir meu PC primeiro, se inscreve aí embaixo. Como eu falei anteriormente, se inscreve que eu quero terminar isso aqui. Me segue no Twitter também, que eu tô postando lá alguns posts aí das cagadas que eu tô fazendo em tempo real aqui do jogo, então dá uma seguidinha lá. E é isso mesmo. No Twitter, passa no meu GitHub lá que eu tô fazendo changelogs do jogo. Tamo junto, é nóis, valeu!